aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Quantos dos seus desejos são realmente seus? Você já parou para pensar nisso? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu tô aqui para falar sobre desejo. Eu quero conversar sobre essa confusão que existe entre o nosso desejo e o desejo que o mundo tenta implantar em nós. E também eu quero falar sobre esse desejo que é tão íntimo que às vezes a gente até tem vergonha de admitir, sabe? A gente tenta esconder de si mesmo. Por quê? Porque eu sinto que a gente cresceu ouvindo o que a gente deveria querer. Então a gente aprendeu, né? Qual seria a profissão certa, o modelo de relacionamento perfeito, o corpo ideal, a rotina de sei lá quantos passos para você ser produtiva, para onde você deveria viajar, que tipo de pessoa você deveria se relacionar, né? Como deveria ser a sua vida. Então, depois de tanto tempo escutando isso, fica difícil perceber aonde termina esse desejo do mundo e começa o nosso, né? Como a gente vai se entender enquanto ser humano, né? A nossa individualidade, sendo que constantemente a gente está sendo bombardeado sobre coisas que você deveria querer, coisas que você precisa saber, né? Acho que se você tá na internet, o que mais tem de vídeo é isso. Ai, coisas que você deveria saber para não ser, sei lá, um idiota. Coisas que você deveria ter para melhorar a sua rotina. Então, a gente, a todo momento, está sendo instigado a desejar muitas coisas. E eu sinto que a gente tem tirado muito pouco tempo, pelo menos eu vou dizer por mim agora. É difícil ter esse tempo de entender o próprio desejo, né? E eu acho que talvez seja por isso que tanta gente alcance exatamente aquilo que eles disseram que queriam, mas ainda assim senti um vazio, difícil de explicar. Porque pode ser que não era aquilo que a pessoa realmente queria, né? Ela foi instigada a querer aquilo, ela teve, e quando, tipo, se realizou, não significou tanta coisa. Eu acho que é isso. Às vezes, quando a gente não tem um conhecimento dos próprios desejos, e aqui desejos no geral, gente, em todo o amplo da palavra desejo, né? É complicado quando isso acontece. Por isso que eu decidi trazer esse tema aqui. Porque existe muito essa confusão. Eu sinto que hoje, como a gente está o tempo todo imerso na vida do outro, e o outro não é só, tipo, o seu vizinho, o seu amigo, o outro pode ser um influenciador que mora numa casa de milhões, pode ser um artista que você assistiu um filme e agora você segue ele, então você vê a vida dele. Tudo isso influencia muito, né? Como a gente pensa a nossa vida, como a gente pensa o que a gente quer, né? Como a gente se projeta. Tem um pouco disso também. E a gente precisa, né, aprender a diferenciar aquilo que é do outro e aquilo que é nosso. Eu sinto que essa é uma necessidade real, assim, para você conseguir entender o que realmente faz sentido no momento de vida que você tá e para a pessoa que você quer ser no futuro, porque muitas vezes a gente tem como referências pessoas que não têm nada a ver com a gente e que vai ser muito difícil a gente conseguir ser como ela ou ter o que ela tem, porque são realidades totalmente diferentes, são pessoas que foram criadas em contextos diferentes e que têm privilégios diferentes. Então, pensar sobre desejo também é pensar sobre isso. E aí você pode me perguntar, né? Como eu faço pra saber qual que é o meu desejo? E eu não tenho a resposta, gente. Se eu tivesse, cara, eu tava vendendo curso aí na internet. Mas o que eu posso dizer é que o desejo, eu acho que ele é o que ganha, sabe? Ele é o que aparece pelas brechas. Assim, é o que lá no fundo do seu peito você sente que, meu, é isso aqui. De alguma forma, pode ser que você tenha vergonha de admitir, que você não saiba como expressar, como bancar, porque você tem medo de, sei lá, falar e não ter suporte, ou sei lá, ser julgado, mas eu acho que é isso.
O seu desejo, ele tá aí dentro, em algum lugar. E para encontrar ele, você tem que ir se conhecendo, né? É muito importante para você entender as suas vontades, você tem que se entender primeiro. Eu acho que é por aí que funciona, sabe? Esse desejo mais visceral, ele precisa de tempo, ele precisa de disposição, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, nem nada do tipo, mas eu consumo muito conteúdo sobre isso, porque eu gosto desse tema, tanto que eu tenho esse podcast aqui, né, gente? E eu li que é muito isso, assim, a gente precisa tirar esse tempo pra si. E tem a questão do nossos juízos sobre o que a gente deseja, né? Porque como a gente foi criado em uma sociedade, então tem essa questão de moral e de cultura mesmo, né? Cultural. Então, muitas vezes, você faz um juízo sobre aquilo que você deseja com base na forma como você foi criado. E isso pode te limitar de ir buscar isso, o seu grande desejo, o seu grande objetivo. E para quebrar, né, para desconstruir essas coisas, é difícil, mexe com coisas internas que são muito complicadas de lidar. Então, às vezes você vai realmente precisar de um suporte profissional mesmo, né, de um terapeuta, ou às vezes só o suporte dos seus amigos, né, sei lá, do seu namorado, namorada, pode ser que seja suficiente, mas é uma coisa complexa, né? E acho que a psicanálise fala muito de desejo. E quando você vai entender mais a fundo assim, mexe com o ser humano, mexe com muitas camadas, mas que precisa ser trabalhado se você quer evoluir, se você quer entender a si mesmo, né? E um outro ponto que é importante quando a gente fala de se conhecer, né, de conhecer os próprios desejos, é isso, de ter o espaço pro vazio, sabe? Pro ócio. Porque não há desejo sem esse espaço. Eu acho que hoje a gente preenche os espaços com esses vídeos, com rede social, com stories. E isso acaba tirando esse tempo que a gente tem, né, pra pensar sobre si. E o que que acontece? O que eu já comentei aqui, gente. A gente acaba desejando o quê? A vida do outro, a viagem do outro, a família sorridente que o outro tem, o trabalho maneiro que o outro está desenvolvendo. E hoje, eu, Daniele, tento me policiar pra fazer menos isso. Tipo, o meu Instagram ele tem timer. Porque eu tava muito nisso de ficar vendo o outro e esquecer de mim, sabe? E aí eu falei, não, calma, calma, eu preciso me desenvolver como pessoa, eu preciso alavancar a minha vida, a minha carreira, a minha forma de pensar. Tipo, beleza, eu quero consumir conteúdo, mas tá, eu vou consumir que tipo de conteúdo? Porque só tá ali por tá ali, eu vou passar horas e as minhas questões vão continuar existindo, mesmo que eu ignorar. E ignorar por muito tempo, talvez só piore as questões que eu já tenho agora. Então, é uma coisa assim que eu trouxe pra conversar aqui, pra até eu ouvir o que eu tô falando depois, sabe? E conseguir buscar e entender os meus desejos. Acho que é isso também, né? Porque alguns desejos, eles podem parecer inadequados, sabe? Assim, você pensa, você fala, não, mas tá muito longe da minha realidade. Eu acho que eu não posso sonhar tão alto, eu não posso desejar esse tipo de coisa, porque tá muito longe da onde eu tô agora. E eu acho que a gente precisa se escutar e entender o que que a gente sente antes de julgar também aquilo que a gente deseja, sabe? E uma coisa que eu queria trazer aqui foi de um vídeo, gente, que eu vi no TikTok. Tá vendo? Não é só coisa ruim que tem na internet. O vídeo me fez ter um instalo, assim, um insight. Eu falei, mano, vou levar essa frase lá pro podcast, porque eu acho que se encaixa com a pauta que eu vou montar. E a frase diz o seguinte: você já sabe o que quer. Você só finge que tá em dúvida porque sabe exatamente do que vai ter que abrir mão pra conquistar. Isso, cara, me pegou muito. Porque muitas vezes na vida a gente leva esse discurso, né, de que a gente não quer alguma coisa, sendo que na verdade a gente quer. Ou seja, a gente mente pra si mesmo, pra se manter ali naquela zona de conforto, que na verdade pode ser desconfortável, né? Porque você tá ali com medo do que pode acontecer se você for atrás, né, daquilo que você quer, e aquilo que você quer pode ser N coisas. Pode ser uma pessoa que você tá flertando, pode ser um novo trabalho, uma nova profissão, assim, mudar de área de carreira, sei lá, iniciar os estudos em uma coisa que você sempre gostou,
N coisas, né? Aí você pensa aí o que pode se encaixar pra você. Mas não querer arriscar pode ser tão desconfortável quanto arriscar, né? Porque você vai viver um desconforto maior, talvez estando onde você tá, do que indo em busca de algo que também é incerto, né? A incerteza, ela faz parte da vida humana e não temos o que fazer, né? A gente tá aqui vivendo um dia de cada vez e a gente não tem certeza de quase nada na nossa vida, né? E o que eu li também? Que a maior parte das pessoas, ela vai sofrer quando ela trai o próprio desejo, né? Quando ela nega o que ela quer e quando ela não quer saber, quando ela deixa ali guardado. Porque é isso, cara. O ser humano, ele é movido por desejos e faltas, né? A gente é um ser faltante e por isso a gente está em busca de coisas. E quando você sabe o que você quer, mas você não vai atrás, isso vai te trazer um peso, isso vai te fazer sofrer. Pode ser que você esteja sofrendo isso agora. E é isso, você não vai ter garantia de que você vai conseguir. Mas se você não tentar, você vai ficar sempre com a dúvida do e se? Ai, mas eu gosto tanto dessa pessoa, mas não vou falar com ela porque eu vou tomar um fora. Aí vai passar um ano, você pensa, mano, perdi a chance, agora a pessoa tá com outro. Nunca vou saber se ele me queria. Então, hoje eu queria te convidar para fazer esse exercício comigo, assim, de olhar para suas vontades e para os seus desejos com um pouco menos de julgamento e um pouco mais de curiosidade, sabe? Olhar para si, tentando captar aonde estão as suas vontades e quais são elas. Você conseguiria listar em diferentes áreas da sua vida? Na área amorosa, na área profissional, na área sexual. Quais são as suas vontades, os seus grandes objetivos, né? O que tá aí no seu coraçãozinho? Ah, tem uma coisa aqui que eu queria trazer também. Por exemplo, quando a gente tem um grande objetivo e ele se realiza, ele vai virar outro, cara. Porque é isso, a natureza do ser humano é ser desejante, né? É estar constantemente buscando novas realizações. E uma frase que eu li também quando eu estava pesquisando essa pauta é que ninguém dá conta de suprir as demandas infinitas da satisfação humana. Então a gente vai ser insatisfeito até o último dia da nossa vida. Sempre vai ter uma área que a gente quer mais e outras pode ser que a gente se sinta realizado. Mas a frase também falava assim que muitos problemas decorrem do egoísmo e da ilusão de que os outros nos deviam algo, como uma espécie de aprovação eterna e de amor incondicional, que talvez ninguém possa oferecer por completo, pois todos nós temos limitações, dilemas e mistérios em nosso inconsciente. Então, às vezes, a gente coloca o nosso desejo no outro e espera que ele vá suprir, né, todas as nossas necessidades. Isso não existe, né? Isso é uma ilusão. Ninguém é completo e você não vai conseguir encontrar sua completude no outro, porque o outro também é um ser faltante. E é isso, esse episódio aqui foi para fazer pensar sobre o que acende a sua curiosidade. E eu não tenho respostas, né, para nenhuma das perguntas que eu trouxe aqui, mas eu tenho a impressão de que o desejo é uma espécie de bússola e ele sempre vai aparecer pelas brechas. Ele vai voltar, ele nos inquieta e ele aponta para lugares que a razão nem sempre consegue explicar. Então, talvez a resposta esteja aí, nessas brechas aí que vão aparecendo no seu dia a dia, na sua rotina, nas conversas que você tem com os seus amigos, com a sua psicóloga, a sua terapeuta. É uma bússola que às vezes a gente tem dificuldade de entender como ela funciona, mas conforme a gente vai desbravando, a gente entende, a gente vai indo mais a fundo. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, se fez algum sentido pra você, pode deixar seu comentário aqui, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. Me seguir lá nas redes sociais, que é o @botapraforapodcast. Se quiser mandar mensagem por lá também, eu sempre respondo quem vem conversar comigo. E um beijo, até o próximo programa. Tchau!